Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa aula. Estamos na aula de número 14, ela tem como objeto de conhecimento economia, produção, capital e trabalho são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais, formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo, novas formas de trabalho, produção e configurações de mercado no mundo atual, desigualdade social, exclusão digital e precarização das relações de trabalho. Detalhamento desse objeto de conhecimento, os blocos econômicos. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, a gente vai dar início à nossa aula. Bem, nesta aula nós vamos falar sobre blocos econômicos, certo? Nós vamos definir o que é bloco econômico. A gente também vai falar um pouco das etapas de desenvolvimento dos blocos econômicos. Iremos tratar também de quais são os principais blocos econômicos existentes no nosso planeta. E aí eu já adianto que muitos desses blocos econômicos, olha, estão presentes aqui nessa imagem, como por exemplo a ASEAN, o Mercosul, a União Europeia, dentre outros. A gente vai falar um pouco desses principais blocos econômicos no contexto atual e vamos falar de dois blocos econômicos em específicos de uma forma mais detalhada. A União Europeia e também o Mercosul. Bem, temos muita coisa para essa aula e a gente vai por etapas. E primeiramente nós vamos definir o que são os blocos econômicos. Acompanhem comigo. A gente pode definir blocos econômicos como sendo ali o agrupamento de mercados, de países, tá? Onde vão ali se eliminando as barreiras alfandegárias. O que são essas barreiras alfandegárias, professor? São as leis, os impostos cobrados ali para que os produtos circulem de um país para o outro. Os países, para proteger sua economia, eles acabam criando barreiras alfandegárias, impostos ali. Então, os produtos que vêm de outros países, eles são taxados ali para não serem tão competitivos com a indústria local, por exemplo, certo? Quando você tem a formação dos blocos econômicos, essas barreiras alfandegárias, esses impostos, eles vão sendo eliminados, certo? Vão sendo eliminados ali as leis, os regulamentos ou políticas ali que impõem restrições em relação ao comércio exterior, né? Como, por exemplo, essas barreiras alfandegárias que eu acabei de citar para vocês, certo? Bem, em alguns casos, né, esses países eles vão aprofundando essa relação entre eles e esses estágios de desenvolvimento dos blocos econômicos pode avançar, podendo chegar ali numa união política, numa união monetária, certo? Um exemplo que a gente tem é a União Europeia, que já está ali na união monetária, tendo uma moeda ali oficial para o bloco europeu, mas a gente vai detalhar mais à frente sobre essa característica do bloco econômico União Europeia. Professor, quais são os objetivos dos blocos econômicos? Bem, entre os objetivos dos blocos econômicos eu posso destacar ali impulsionar o crescimento econômico. De que forma, professor? Atraindo investimentos e promovendo ali a eficiência e inovação das empresas, difundindo ali tecnologias dentro do processo produtivo dos países que formam um determinado bloco econômico, certo? Além disso, tá? Os blocos econômicos também têm como objetivo fortalecer a posição política e diplomática dos membros, né, dos países que compõem o bloco econômico no cenário internacional. Talvez esses sejam, os principais objetivos dentro de um bloco econômico. Bem, agora que você já sabe ali o que é um bloco econômico, bem como os seus objetivos, eu gostaria de caracterizar nesse momento aqui para vocês o contexto histórico, é claro, que possibilitou o aparecimento dos blocos econômicos. E aí a gente vai lá para o período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. A Europa está devastada ali, né, pela guerra, e os países eles tendem ali a se juntar
com o propósito de promover a paz. E essa união se daria através do estreitamento das relações econômicas, por assim dizer, certo? Além disso, os países europeus eles precisavam eles precisavam ser reconstruídos porque estavam devastados ali pela guerra. Então a ideia dessa união também perpassava pela reconstrução desses países. Além, é claro, de uma cooperação econômica global, certo? A Guerra Fria também contribuiu para o surgimento e consolidação dos blocos econômicos. Nesse período da Guerra Fria, nós tínhamos duas superpotências que disputavam a hegemonia, o controle do espaço mundial. Essas duas superpotências eram Estados Unidos e a União Soviética. Estados Unidos liderava o bloco capitalista e a União Soviética liderava o bloco socialista, né? Então essa situação da Guerra Fria, né, do mundo bipolar, vai fazer com que a gente tenha ali o fortalecimento dos blocos econômicos. Outro ponto que eu destaco, já nessa questão do contexto histórico também, é que os países em desenvolvimento, os países subdesenvolvidos, eles viram a possibilidade nos blocos econômicos de fortalecerem as suas atividades econômicas, as suas economias. Além disso, os blocos econômicos dava também a oportunidade para os países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, terem acesso ali ao mercado global. Isso tudo, obviamente, foi dando gás para que os blocos econômicos se consolidassem ali como importante relação econômica no contexto atual, certo? A globalização é um outro ponto importante. Com o mundo globalizado, com o avanço da globalização, as trocas comerciais ficaram muito intensas, porque nós tivemos ali a evolução dos meios de transporte, dos meios de comunicação. Isso facilitou a circulação de pessoas, de mercadorias, de capital pelo território global. E isso aumentou também a competitividade entre os países. E aí, dentro desse pensamento, os blocos econômicos eles vêm com a seguinte ideia, do juntos somos mais fortes, né? Então, para os países enfrentarem economias mais poderosas, como os Estados Unidos, por exemplo, eles acabam se unindo ali em blocos econômicos, porque eles acabam adquirindo mais poder de barganha. Isso vem, em especial, desse contexto de um mundo globalizado, certo? Além disso, o objetivo comum ali dos países naquele momento era fortalecer ali a economia regional, promover ali o comércio e também a estabilidade de uma forma geral, em especial nesse mundo pós-Segunda Guerra Mundial, certo? Professor, qual foi o primeiro bloco econômico registrado? Tenho aqui o primeiro bloco econômico para mostrar, comentar um pouco sobre ele para vocês. O primeiro bloco econômico foi o Benelux, pelo menos a gente considera de uma forma geral, certo? Ele foi organizado ali no finzinho da Segunda Guerra Mundial, lá na Europa, e foi ali a integração entre a Bélgica, Luxemburgo e os Países Baixos, né, que antigamente a gente chamava de Holanda. A assinatura do Tratado de Benelux ocorreu em 1944. Esse Benelux, ele foi muito importante para a formação da União Europeia. É a partir dele que vai surgir a União Europeia, conforme a gente vai ver em outro momento, certo? Bem, dando continuidade, eu gostaria de falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens dos blocos econômicos. Turma, tudo tem dois lados, né? Assim como os blocos econômicos eles proporcionam, aos países vantagens, eles trazem também desvantagens, certo? E a gente vai falar um pouco aqui das vantagens nesse primeiro momento. Então, como vantagem, a gente pode citar aqui o menor custo dos produtos. Como os países acabam disseminando ali mais tecnologia entre os países membros de um bloco econômico, essas tecnologias elas reduzem o custo de produção das mercadorias, então se torna mais barato produzir. Se os produtos são mais baratos para serem produzidos, o preço final também acaba sendo afetado e ele acaba diminuindo o preço, tá certo? Então a gente tem ali um menor custo dos produtos em função dessa disseminação, né, dessa propagação de tecnologias entre os países que compõem um determinado bloco econômico. Indo para o lado da desvantagem, a gente tem aqui a dificuldade, às vezes, que a empresa tem de conciliar os interesses dos blocos econômicos juntamente ali com os seus interesses. Temos também a perda da soberania nacional. Esse é um ponto importante porque foi a desculpa usada
pelo Reino Unido para deixar a União Europeia através do Brexit, tá? Então, o que o Reino Unido argumentava, dentre outras questões, né? Que o bloco econômico europeu, ele tinha feito com que o Reino Unido perdesse um pouco da sua soberania. E eles não estavam confortáveis, nessa situação. E aí a gente teve a saída do Reino Unido da União Europeia, certo? Então a perda da soberania é um ponto ali negativo, né? Uma desvantagem dos países estarem unidos ali em blocos econômicos. Vamos prosseguir com mais vantagens e desvantagens. Bem, vantagens. A competitividade, né, acaba aumentando. Isso porque os países que formam um bloco econômico, eles tendem a diminuir ali as tarifas alfandegárias, os impostos cobrados para que os produtos circulem ali de um país para o outro, certo? E isso faz com que o consumo acabe aumentando. Se os produtos estão mais baratos, o consumo vai aumentar, porque a população vai poder ter acesso. As populações, as camadas sociais que não tinham acesso, passam a ter acesso a esse produto, tá certo? Então, eles reduzem ali as tarifas alfandegárias, isso torna os produtos mais baratos, tá? E aí a população passa a consumir mais. E isso alimenta o ciclo do modo de produção capitalista, que é produzir, estimular o consumo e continuar com esse ciclo, certo? Desvantagem também, voltando para as desvantagens, né? A gente tem ali o enfraquecimento desse multinacionalismo, por assim dizer, e o mundo se fecha mais em grupos, né? No regionalismo ali, nas economias voltadas ali às regiões que formam os blocos econômicos. Também a gente tem uma outra questão. Para os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, esses acordos estabelecidos pelos blocos econômicos acabam não sendo tão vantajosos na maioria das vezes, certo? Um exemplo que eu posso citar para vocês é o caso do USMCA, o antigo NAFTA, tá? Formado ali pelo México, Canadá e Estados Unidos, certo? Estados Unidos e Canadá são países muito ricos, poderosos, né? E o México. E nesse acordo ali, o México acabou sendo muito prejudicado, porque a sua indústria não tinha como competir com a indústria estadunidense, com a indústria do Canadá. Então ele ganhou em muitos pontos, o México, né, país mais pobre dentro desse exemplo que eu estou citando para vocês, mas perdeu muito para os Estados Unidos e o Canadá. Então tem essa questão dos blocos econômicos, na maioria das vezes, não serem tão vantajosos para os países subdesenvolvidos, perdão. Em especial, quando a gente tem dentro do mesmo bloco países subdesenvolvidos e países também desenvolvidos, como é o caso do antigo NAFTA, certo? Bem, professor, quais são os principais blocos econômicos existentes no contexto atual? Vamos lá. Olha, eu trouxe aqui para vocês os blocos econômicos que eu considero importantes, que pelo menos vocês conheçam de nome, certo? A gente tem a União Europeia, temos também o Mercado Comum do Sul, o Mercado Comum do Sul, o Mercosul. Temos também o Tratado entre México, Estados Unidos e Canadá, o USMCA. Temos também a Associação de Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN. Temos a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. Temos também outros blocos econômicos, como, por exemplo, a Associação Europeia de Livre Comércio. Temos a União Aduaneira da África Austral. Temos a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Temos a Comunidade Econômica dos Estados da África Central. Temos a União Aduaneira da África Oriental. Temos também a Comunidade Econômica da África Ocidental, o Pacto Andino, que envolve os países andinos, aqui da América do Sul. Temos também a Comunidade Econômica da África Oriental, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e também caribenhos, certo? A CELAC. Bem, esses são ali alguns dos principais blocos econômicos e agora nós vamos tratar das etapas de desenvolvimento dos blocos econômicos. Como é que isso funciona, professor? Olha, os blocos, o entrosamento entre os países que compõem um bloco econômico é feito normalmente em etapas. Eles começam em uma etapa mais simples e conforme essa relação vai se desenvolvendo, as etapas elas vão se tornando mais complexas, eles vão avançando e essa união entre os países ela vai se intensificando. Veja bem, não é uma regra, tá? Que essas etapas sejam seguidas ali à risca, uma por vez.
Um bloco econômico pode começar, né, a partir de uma etapa mais avançada, mas normalmente os blocos econômicos, eles seguem essas etapas de desenvolvimento que eu vou falar aqui para vocês. Primeira delas, a gente tem ali as zonas de preferências tarifárias. Acompanhem comigo. Esse seria o primeiro processo de integração econômica entre os países. Nessa etapa, os países não estão tão entrosados, tá? Então, o que acontece? Não há uma união muito intensa do ponto de vista econômico entre esses países. O que vai acontecer? Há algumas tarifas alfandegárias, elas são ali reduzidas, tá bom? Para facilitar ali o comércio dos países que formam esse bloco econômico dentro da zona de preferência tarifária, certo? Bem, se tudo der certo, os países podem avançar e podem ir para a chamada zona de livre comércio. Aqui os países já se entrosam um pouco mais. E você pode ter aqui a redução ou eliminação das barreiras alfandegárias. A quantidade de produtos beneficiados por essa redução ou eliminação das barreiras alfandegárias vai aumentar significativamente, tá bom? Então, nós temos um entrosamento maior. Exemplo de bloco econômico que está aqui nessa fase, na zona de livre comércio. O SMCA, como eu falei para vocês, o antigo NAFTA, formado pelos Estados Unidos, pelo Canadá e também pelo México, certo? Temos também a chamada União Aduaneira, certo? E aqui na União Aduaneira, a gente vai ter uma integração maior entre os países membros, tá certo? Eles vão ficar mais próximos em decorrência do estreitamento das relações econômicas. E a principal marca da União Aduaneira é a criação da Tarifa Externa Comum, a chamada TEC. Professor, o que é essa TEC? É quando os países que compõem um bloco econômico, eles criam ali uma tarifa externa que é comum para os países que não são do bloco econômico. Aí eles adotam essa tarifa externa comum para os produtos que vêm de países fora do bloco. E todos os países membros do bloco adotam ali a mesma taxa, tá certo? Então, é dessa forma que funciona basicamente a TEC, tá certo? Ela é aplicada ali em mercadorias provenientes de países que não integram o bloco econômico, certo? Bem, professor, um exemplo de bloco econômico que esteja ali nessa etapa, né, de desenvolvimento, o Mercosul. Professor, o Mercosul não é o mercado comum do Sul? Sim, mas do ponto de vista da etapa de desenvolvimento dos blocos econômicos, ele se encontra ainda na União Aduaneira, tá certo? É só o nome mesmo que é mercado comum. Falando em mercado comum, a gente tem aqui a outra etapa, que é o mercado comum, e aqui além da derrubada das barreiras alfandegárias, né, ou redução dessas barreiras alfandegárias, da criação de uma tarifa externa comum, a gente vai ter também a livre circulação de produtos, pessoas, bens, capital e trabalho, tornando ali as fronteiras entre os seus membros, né, entre os países membros do bloco econômico, quase inexistentes em termos comerciais, em especial, e também de mobilidade da população. A população consegue se movimentar de uma forma bem mais, sem muita burocracia, por assim dizer. Chegamos à União Econômica e Monetária, que é o estágio mais avançado de bloco econômico que a gente tem hoje. A gente ainda não tem uma união política de fato, tá certo? Mas a gente tem uma união econômica e monetária, que constitui basicamente, no estágio mais avançado do processo de formação do bloco econômico, conforme eu já disse, pelo menos o que a gente tem, né? Contando ali com uma moeda única, que serve ali para os países que compõem esse bloco econômico. Bem, a cada acordo, né, que os países fazem entre si dentro de um bloco econômico vai aumentando ali a possibilidade de uma maior união. Mas isso depende muito também da vontade política, depende muito também do contexto político e econômico vivenciado por esses blocos, certo? Bem, dando continuidade, eu gostaria de destacar também para vocês nesse momento um mapa mental
com essas etapas de desenvolvimento dos blocos econômicos, certo? Então, nós temos as zonas de preferências tarifárias, onde a gente tem a redução das tarifas e também acordos bilaterais entre os países, certo? Inclusive, foi assim que o Mercosul surgiu, a partir de acordos bilaterais entre o Brasil e a Argentina. E aí, posteriormente, eles chamaram o Uruguai e o Paraguai e formaram ali o Mercosul, certo? A gente tem a zona de livre comércio, onde a gente pode ter a eliminação dessas barreiras alfandegárias, desses impostos cobrados para que um produto, para que uma mercadoria circule de um país para o outro. E a gente tem também o comércio entre os países sendo ampliados ali dentro da chamada zona de livre comércio. Na União Aduaneira, a gente tem a criação da tarifa externa comum e temos também uma coordenação de políticas comerciais mais próximas. Os países se unem mais a partir desse momento. O mercado comum, marcado ali pela livre circulação de bens, de pessoas, de mercadorias e capital, e políticas econômicas mais comuns ali entre os países que fazem parte de um bloco econômico que se encontra nessa etapa de desenvolvimento chamada de mercado comum. E aí a gente tem a união monetária, marcada ali por a criação de uma moeda única para o bloco econômico, com uma política monetária mais integrada, certo? Bem, a partir desse momento eu quero caracterizar com vocês dois blocos econômicos, que eu considero muito importantes. A gente vai falar um pouco sobre a União Europeia e também um pouco sobre o Mercosul. A começar com a União Europeia. Acompanhem comigo. Bem, a União Europeia, conforme eu disse anteriormente, ela foi criada a partir do Benelux, tá certo? Então, no ano de 1944, o Benelux foi criado ali, formado por Bélgica, Países Baixos, né, que é a Holanda. A gente não pode mais chamar de Holanda, tá? A Holanda é só uma província dos Países Baixos, certo? Bem, a Bélgica, Países Baixos e também Luxemburgo. E eles são considerados ali, o Benelux é considerado o embrião daquilo que veio se tornar a União Europeia. Deu muito certo essa união aqui do Benelux e os outros países europeus começaram a ficar com interesse em participar dessa união. E aí, no ano de 1951, foi assinado o Tratado da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a chamada CECA, tá? E aí, além da Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos, entraram também para esse grupo a França, a Alemanha e a Itália. E os acordos vão se intensificando, mais países vão entrando também, e o bloco econômico vai se encaminhando para o que hoje é a União Europeia, certo? A CECA ela tinha como objetivo ali a integração das indústrias do carvão e do aço dos países europeus. A gente tem também, em 1957, na mesma década, a assinatura de um outro tratado, o Tratado da Comunidade Econômica Europeia, que tinha como principal ideia criar ali uma comunidade econômica dentro da Europa, de uma forma geral, certo? Esse tratado estava ali alicerçado com base nos países que já faziam parte da CECA e tinha como finalidade ali estabelecer um mercado comum dentro do continente europeu. E, por fim, a gente tem a assinatura do Tratado de Maastricht, no ano de 1991, e o Tratado de Maastricht, que entrou em vigor em 1993, criou a União Europeia, né, como a gente conhece hoje, com esse nome, certo? Bem, dando continuidade, eu gostaria de enfatizar para vocês que foram estabelecidos ali, a partir desse momento, verificar aqui, fundamentos da futura integração política da Europa de uma forma geral, sempre pensando ali na segurança política exterior, como também a consagração de uma constituição política para todo o bloco europeu, para toda a União Europeia de uma forma geral e a integração monetária também. Certo? Bem, falando em integração monetária, a gente tem a criação do euro, que é a moeda oficial do bloco europeu, tá certo? A União Europeia criou uma moeda única, o euro foi criado em 1999, mas ele passou de fato a circular como moeda oficial em 2002. E neste momento eu apresento a vocês os países que fazem parte da União Europeia. Ao todo, são 27 países que fazem parte da União Europeia, certo? E a gente tem aqui
a Portugal, França, Espanha, Suécia, Eslovênia, Finlândia, Alemanha, Dinamarca, Holanda, Romênia, Letônia, República Tcheca, dentre outros países que compõem a chamada União Europeia. O Reino Unido, como eu falei para vocês, deixou a União Europeia há um tempinho atrás. Beleza? Bem, o próximo bloco econômico que eu quero caracterizar melhor aqui com vocês é o Mercosul, tá certo? O Mercado Comum do Sul, que tem como bandeira oficial esta bandeira aqui que vocês estão vendo. Quem tem passaporte aqui do Brasil já viu que no nosso passaporte tem a bandeira do Mercosul, numa tentativa de padronizar o Mercosul, né, isso, os países, os documentos, por assim dizer, dos países que fazem parte do Mercosul. A gente observa também isso na placa dos automóveis, né? Já viram que as novas placas dos carros, automóveis de uma forma geral, elas são padrão do bloco econômico, não é mais aquela característica do Brasil, né? É uma placa que vale ali no seu layout, por assim dizer, para todos os países que fazem parte ali do Mercosul, certo? E a partir desse momento a gente vai caracterizar melhor o que é esse bloco econômico, quando é que ele foi criado também, os países membros, dentre outras características. Acompanhem comigo. Bem, o Mercosul ele foi criado no ano de 1991, tá certo? Através do Tratado de Assunção. E aí fazia parte do Mercosul o Brasil, nesse momento, o Paraguai, o Uruguai e também a Argentina. A Venezuela ela vai entrar depois. A gente costuma dizer que o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai são os países fundadores do Mercosul, tá certo? A Venezuela entrou e foi suspensa, tá certo? E permanece suspensa por conta da ruptura do Estado Democrático de Direito que aconteceu ali naquele país. Agora eu quero falar um ponto que eu considero importante aqui para vocês. Pontuar, aliás, uma questão que eu acho relevante. É que, de uma forma geral, todos os países da América do Sul, eles, de uma forma direta ou indireta, fazem parte do Mercosul. A única exceção é o território da Guiana Francesa, que é um departamento ultramar da França. A Guiana Francesa, sinalizada num tom de azul ali na costa do Amapá, é um território que pertence à França, é um departamento francês. Então, não é um país independente. Essa seria a única exceção. Mas todos os outros, né, os países independentes, fazem parte do Mercosul, de uma forma mais direta ou indireta. Então, vamos lá verificar como eles participam do Mercosul. Como países membros, né, a gente tem o Brasil, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina. A Venezuela está suspensa, conforme eu já disse para vocês. Temos também os chamados países associados. Entre eles estão ali a Colômbia, o Equador, o Peru, o Chile. A Bolívia é quase membro permanente do Mercosul. Já foi aprovado, mas eles estão esperando o processo finalizar o trâmite, né? Isso para ela ser incorporada como membro permanente. E aí chega o caso da Venezuela, né, que está suspensa do bloco econômico por conta da ruptura do Estado Democrático de Direito naquele país e como na adesão, no protocolo de adesão ao Mercosul, ela assinou um termo, e nesse termo diz que todos os países têm que ter ali o regime democrático, ela foi retirada por conta dessas questões. Assim que a democracia for restabelecida naquele país, a gente pode ter a Venezuela de volta ao Mercosul, usufruindo ali de todos os seus direitos e também obrigações. Agora eu gostaria de destacar com vocês o caso da Bolívia, certo? Bem, a Bolívia, ela solicitou a adesão para ser membro efetivo do Mercosul em 2015. E aí, os países membros efetivos do Mercosul e seus respectivos parlamentos precisavam aprovar essa entrada da Bolívia. E aí faltava apenas o Brasil. Em 2023, o Brasil votou e aprovou a entrada da Bolívia, mas existe um trâmite até que esse processo ele finalize, certo? Com a possível entrada da Bolívia, o Mercosul passaria a ter 300 milhões de habitantes, área de 13,8 milhões de quilômetros quadrados e um PIB de 3,5 trilhões de dólares. Se tornaria ali
um mega bloco, certo? Já é um grande bloco, né? Com mais um país, fica ainda maior, certo? Bem, dando continuidade, eu gostaria de destacar para vocês a questão da Venezuela também. A Venezuela, ela entrou em 2012 com a saída ali suspensão temporária do Paraguai, eles aproveitaram essa janela e acabaram e, trazendo a Venezuela para o Mercosul, certo? E aí, por questões políticas, como eu já falei para vocês, em função da ruptura do Estado Democrático de Direito naquele país, ela foi suspensa, tá? E porque deixou de cumprir ali as obrigações assumidas na assinatura do protocolo de adesão ao bloco econômico, certo? Ao Mercosul. Bem, último ponto da nossa aula é o acordo entre Mercosul e União Europeia, que depois de décadas foi assinado, embora ele não esteja valendo, tá? O parlamento do Mercosul, os países do Mercosul precisam aprovar através dos seus parlamentos. Isso vai ser relativamente fácil, tá? O difícil vai ser aprovar esse acordo lá no Parlamento Europeu, onde as coisas acontecem de uma forma mais complexa. A ideia é transformar a área dos dois blocos econômicos, Mercosul e União Europeia, numa zona de livre comércio, tá? E como eu falei para vocês, tem vantagens para o Brasil, por exemplo, exportar mais produtos agrícolas, pecuaristas também, tem desvantagens, para a nossa indústria, mas essa relação entre blocos econômicos ela é assim mesmo, certo? Bem, com isso a gente finaliza o conteúdo da nossa aula.